No último mês de agosto, uma irmã da nossa congregação passou por uma situação que nos mostra como Deus age quando confiamos nele de todo o coração. Ela, que sempre foi fiel na casa do Senhor, enfrentou um momento difícil quando perdeu o emprego. Com 3 filhos para criar e as contas se acumulando, a preocupação começou a bater a porta. Mas essa irmã não se deixou abater. Ela lembrava das palavras que ouvia nos cultos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, em vez de se desanimar, ela se apegou ainda mais à oração. Todos os dias, antes de sair para procurar trabalho, ela se ajoelhava e pedia a direção de Deus. Além disso, participou do jejum que a igreja anunciou, buscando ao Senhor com mais intensidade. Os dias iam passando, e as portas pareciam se fechar. Ela foi a várias entrevistas, mas nada dava certo. Até que, numa quarta-feira à noite, durante a reunião de oração, o irmão que estava dirigindo falou: há alguém aqui que está precisando de um emprego. Deus está dizendo: confia em mim que eu vou abrir uma porta que ninguém poderá fechar. Ela sentiu aquelas palavras como se fossem só para ela. No dia seguinte, bem cedo, recebeu um telefonema de uma empresa onde havia deixado o currículo semanas antes. Marcaram uma entrevista para aquela mesma manhã. Ela foi confiante e no final da conversa, o gerente disse: você começa na segunda-feira. Hoje essa irmã está trabalhando, as contas estão sendo pagas, e ela não se cansa de agradecer a Deus pela providência. Sempre que pode, ela testemunha: não foi por minhas forças, não foi por minha inteligência. Foi Deus quem abriu essa porta. Se eu não tivesse jejuado, se não tivesse orado, se não tivesse confiado, talvez ainda estivesse desempregada. E ela deixa um recado para todos nós: quando a gente pensa que não tem mais jeito, é aí que Deus mostra o seu poder. Não desanime. Continue firme na casa do Senhor, porque a vitória vem dele. Glória ao nome santo do Senhor. Ele é fiel e não desampara os seus. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós, para que possamos confiar sempre no cuidado do nosso Deus. Amém. E tem mais, irmãos, porque essa irmã não parou por aí. Quando ela recebeu aquele emprego, poderia ter dito: agora está tudo resolvido, posso relaxar. Mas não. Ela sabia que Deus não nos abençoa para ficarmos parados, mas para seguirmos em frente na sua obra. Então, toda semana, mesmo depois de um dia longo de trabalho, ela não faltava à igreja. Chegava cansada, às vezes com os pés doendo, mas o coração cheio de gratidão. E foi numa dessas noites, depois de um culto de oração, que uma irmã se aproximou dela e disse: eu tive um sonho com você. Vi você de pé, com as mãos levantadas, e uma luz muito forte em volta de você. E ouvi uma voz dizendo: ela vai ser uma bênção para muitas pessoas. Ela não entendeu na hora, mas guardou aquilo no coração. Até que um dia, o pastor anunciou que a igreja ia começar um trabalho de visitação aos enfermos e necessitados. Precisavam de voluntários. Ela sentiu algo dentro dela dizer: é isso. Não tinha experiência, não sabia nem por onde começar, mas se Deus estava chamando, ela ia obedecer. Começou a visitar um asilo perto da igreja. Levava um pouco de comida, um abraço e principalmente a palavra de Deus. Num desses dias conheceu uma senhora chamada Dona Maria. Ela estava acamada com dores fortes nas costas e já não tinha mais esperança de melhorar. Os médicos tinham dito que era coisa da idade. Mas essa irmã orou com ela. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi simples: Senhor Jesus, tem misericórdia desta serva. Se for da tua vontade, alivia suas dores. E se não for, dá a ela paz e força para suportar. Dona Maria chorou. E na semana seguinte, quando ela voltou, a senhora estava sentada na cadeira, sorrindo. Filha, ontem à noite eu dormi sem dor pela primeira vez em anos. Não sei o que você fez, mas Deus ouviu. E as bênçãos não pararam por aí. Porque quando a gente faz a obra de Deus com amor, Ele multiplica. Essa irmã começou a levar mais irmãos para ajudar no asilo. Alguns levavam roupas, outros remédios, outros só iam para conversar e orar. E o que era um trabalho pequeno virou uma bênção para dezenas de idosos. Um dia, o diretor do asilo, que não era crente, chamou ela num canto e disse: olha, eu não entendo essa história de religião, mas o que vocês estão fazendo aqui, isso é diferente. Isso é amor de verdade. Se um dia vocês precisarem de algo, é só me chamar. Ela sorriu e respondeu: nós já temos tudo o que precisamos. Deus é quem nos dá força. Mas obrigada pelo coração aberto. Mas nem tudo foram flores. Porque o adversário não gosta de ver a obra de Deus prosperando. Um dia, essa irmã começou a sentir um cansaço muito grande, uma fraqueza que não passava. Foi ao médico, fez exames e descobriu que estava com anemia profunda. O médico disse que era por causa do ritmo pesado, trabalho, visitações, cultos.
Você precisa parar um pouco, senão vai piorar. Ela ficou preocupada. Será que Deus estava descontente? Será que ela tinha exagerado? Mas naquela noite em oração, ela ouviu no seu coração: Filha, não foi você quem começou esta obra, foi eu. E eu não deixarei que desanime. Descansa em mim, e eu te darei forças. No domingo seguinte, o pastor leu justamente Isaías 42:29, 31. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ela chorou. Deus estava falando diretamente com ela. E sabe o que aconteceu? Ela continuou o trabalho no asilo, mas agora com mais sabedoria. Aprendeu a descansar em Deus, a não carregar sozinha o peso. E pouco a pouco a anemia foi melhorando. Os médicos não entendiam, seu organismo está respondendo melhor do que o esperado. Ela sabia por quê. Porque quando a gente confia em Deus, até a medicina se surpreende. Hoje aquele asilo é um campo missionário. Já tiveram cultos lá dentro, vários idosos aceitaram a Jesus, e até o diretor começou a frequentar a igreja. Tudo porque uma irmã obedeceu ao chamado, mesmo quando parecia não ter forças. E ela deixa um recado para nós. Às vezes a gente acha que não tem nada para oferecer, que está fraco, que não sabe falar, que não tem tempo. Mas Deus não olha para o que a gente tem, Ele olha para o que a gente está disposto a dar. Se você der o pouco que tem, Ele multiplicará. Se você confiar quando tudo parece impossível, Ele vai abrir caminhos. Não desista. Não pare. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E a vitória já está garantida. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho nos lembre. Deus não nos chama para o sucesso, nos chama para a obediência. E é na obediência que vem a bênção. Que possamos, como essa irmã, ser canais da graça de Deus, mesmo quando o caminho parece difícil. Porque quem confia nele nunca fica desamparado. Amém. E a história não para por aí. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não só termina, como multiplica além do que a gente imagina. E foi exatamente o que aconteceu. O asilo que virou um altar. Aquela irmã, que antes entrava no asilo com as pernas trêmulas e o coração apertado, hoje entra com a Bíblia na mão e um sorriso que só quem já viu Deus agir tem. Os idosos que no começo a ignoravam, agora a esperam na porta. Alguns até arrumam as cadeiras em círculo antes dela chegar, como se soubessem. Hoje a irmã vai trazer uma palavra de Deus. E não é só palavra, é ação. Teve uma vez que uma senhora de 92 anos, Dona Maria, chamou ela num canto e falou baixo: Filha, eu tenho um pedido. Meu neto sumiu faz 3 anos. A família já desistiu, mas eu não. Você acha que Deus ainda ouve uma velha como eu? A irmã não hesitou. Pegou na mão dela, que já estava friinha e cheia de veias, e disse: Dona Maria, Deus não só ouve, como Ele já está trabalhando. A gente vai orar juntas e você vai ver. E oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi uma conversa com Deus como quem fala com um pai. E no domingo seguinte, quando a irmã chegou no asilo, Dona Maria estava chorando de alegria. Ele ligou, filha. Meu neto ligou. Disse que estava em São Paulo, que tinha se perdido na vida, mas que agora quer voltar. E sabe o que ele falou? Que sonhou comigo chamando ele de volta. No mesmo dia que a gente orou. Glória a Deus. E não foi só isso. O diretor do asilo, que no começo só deixava ela entrar por caridade, hoje pede para ela liderar um momento de oração com os funcionários antes do expediente. Já teve caso de cuidadoras que aceitaram Jesus, de cozinheiras que começaram a frequentar a igreja, e até de um médico que depois de ver tantas curas inexplicáveis, perguntou: o que vocês têm que a medicina não tem? E a irmã, com a simplicidade de quem sabe de onde vem o poder, respondeu: nós temos Jesus. E ele faz o que a medicina não pode. A prova que Deus não esquece de ninguém. Mas a história mais marcante aconteceu com o Senhor Antônio, um velho amargurado que nunca queria ouvir falar de Deus. Toda vez que a irmã se aproximava, ele virava o rosto e resmungava: não me enche, moça. Deus esqueceu de mim faz tempo. Até que um dia, ele teve um derrame. Os médicos disseram que não ia andar mais, que ia ficar na cama dependendo dos outros para tudo. E o Senhor Antônio, que já era duro por natureza, ficou ainda mais feio. Gritava com todo mundo, jogava as coisas no chão, e quando a irmã tentava orar por ele, cuspia no chão e falava: se Deus existisse, ele não teria me deixado assim. Mas ela não desistiu. Todo dia, antes de sair, ela colocava a mão na testa dele e falava baixinho: Senhor Antônio, Deus não esqueceu de você. Ele está aqui, e ele vai te levantar.
Até que uma tarde, depois de 6 meses deitado, o Sr. Antônio moveu o dedo do pé, depois o braço. E uma semana depois, ele sentou na cama sozinho. Os médicos não acreditaram. Fizeram exames, refizeram exames e no final, um deles só balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica." Mas a irmã sabia a explicação. Era Deus. E o mais lindo foi quando o Sr. Antônio, com lágrimas nos olhos, pediu para ela chamar o pastor. Naquela mesma semana, ele foi batizado nas águas e hoje, quando a irmã chega no asilo, é ele quem diz: "Vem, filha, conta pra gente mais da palavra. Eu tô com saudade de ouvir. Glória ao nome santo do Senhor." A lição que fica. Hoje, aquele asilo não é mais só um lugar onde as pessoas esperam a morte. É um lugar onde a vida é restaurada. Onde idosos que eram esquecidos pela família encontram um pai. Onde cuidadores que trabalhavam só pelo salário descobrem um propósito. Onde a dor se transforma em testemunho. E a irmã? Ela ainda vai toda semana. Ainda leva a Bíblia, ainda ora com cada um, ainda chora com quem chora e ri com quem ri. Mas agora ela não vai sozinha. Leva jovens da igreja, leva irmãs, leva até crianças que cantam hinos para os vovos. Porque ela aprendeu uma coisa: Deus não nos dá ministérios para a gente brilhar, mas para a gente servir. E quando a gente serve, Ele faz coisas que a gente nem sonhava. Um recado para quem está lendo. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho dom para isso. Não sei falar, não sei orar, não tenho força. Aquela irmã também pensava assim. Ela era apenas uma serva com medos, com dores, com limitações. Mas ela obedeceu ao chamado. E hoje ela olha para trás e diz: se eu tivesse desistido no primeiro, não se tivesse ouvido o medo em vez de ouvir a Deus, quantas almas teriam ficado sem ouvir a palavra? Quantas bênçãos teriam sido perdidas? Então, não desista. Se Deus está falando com você para visitar um doente, vá. Se Ele está te chamando para orar por alguém, ore. Se parece impossível, confie. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E a vitória já está garantida. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho nos lembre: Deus não nos escolhe pelos nossos dons, mas pela nossa disposição. E quando a gente se entrega, Ele faz o extraordinário através do ordinário. Que possamos ser, como essa irmã, canais da graça de Deus, mesmo quando o caminho parece difícil. Porque quem confia nele nunca fica desamparado. Amém. E a história não parou por aí. Quando aquele irmão voltou para a igreja, batizado e cheio do Espírito Santo, muitos pensaram: agora a vida dele vai ser só alegria. Mas Deus não trabalha assim. A prova da fé não é a ausência de lutas, mas a vitória nelas. O primeiro desafio, a marca que não apagava. Mesmo depois do batismo, as feridas do fogo selvagem ainda ardiam. Médicos diziam: isso vai deixar cicatriz para sempre. Mas a irmã, aquela mesma que orou de joelhos por anos, falava com firmeza: filho, Deus não deixa marca. O que o homem diz que é impossível, para ele é só questão de tempo. E assim foi. Mês após mês, as bolhas secavam, a pele se regenerava. Não foi de um dia para o outro, foi na fidelidade de ir à igreja, de beber a água do batismo, de ouvir a palavra. Até que um dia, o médico que o atendeu no início olhou para ele e perguntou: o que você fez? Isso aqui não tem explicação. E ele respondeu: não foi eu, foi Deus. E ele ainda não terminou. A provação que veio de dentro, o chamado para servir. Pouco tempo depois, um cooperador se aproximou dele no culto e disse: irmão, o Senhor está te chamando para trabalhar na obra. Ele sentiu o coração acelerar. Eu, com todo o meu passado? Quem vai me aceitar? Mas lembrava das palavras da irmã: Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nas mãos dele. Começou limpando o templo, ajudando nos cultos de doutrina, visitando os enfermos. Não era nada glamouroso, mas era serviço. E foi aí que Deus começou a usar ele de um jeito que ninguém esperava. O encontro com o passado, a volta à praça. Um sábado à noite, depois do culto, ele passou pela mesma praça onde antes se sentava com os amigos. Desta vez não foi para ficar, foi para buscar. Lá estava um rapaz, encostado no mesmo muro com uma lata de cerveja na mão. O irmão se aproximou e sentou ao lado dele. Não pregou, não julgou, só falou: eu já estive no teu lugar. Se quiser sair, tem um lugar onde a gente é aceito do jeito que está. Não precisa mudar para entrar. Basta ir. O rapaz olhou para ele, desconfiado. E o que eu tenho que fazer lá? Nada. Só ouvir. Deus faz o resto. Na semana seguinte, aquele mesmo rapaz estava no culto. Hoje, ele é batizado e serve na obra. A vitória que veio no silêncio. A mãe que não virou as costas. Anos depois, a mãe daquele irmão, já idosa, adoeceu. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer.
Mas ele se lembrava de como ela nunca desistiu dele, mesmo quando ele a magoou. Desta vez foi a vez dele dobrar os joelhos. Uma noite, enquanto orava ao lado da cama dela, sentiu uma paz que não vinha das circunstâncias. Não houve milagre espetacular. Não houve voz do céu. Mas no dia seguinte a mãe abriu os olhos, sorriu e disse: Filho, já posso ir. Deus me mostrou que a obra na tua vida está só começando. Ela partiu em paz. E ele entendeu. Deus não tira o sofrimento, mas nos dá força para passar por ele, e graça para transformá-lo em bênção. O recado final: não desista porque Deus não desistiu de você. Hoje, aquele irmão que um dia disse não vou mais na igreja, é um cooperador fiel. Não é perfeito. Ainda tem dias de cansaço, de dúvidas. Mas sabe de uma coisa, Deus não o chamou porque ele era forte, mas porque ele é fiel. E se você está lendo isso hoje e pensa, meu caso é pior, minha luta é maior, minhas feridas não saram, escute isso. Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua graça. Aquela irmã que orou por anos sem ver resposta não desistiu. Aquele irmão que voltou cheio de feridas não desistiu. Aquele rapaz na praça que ouviu um convite não desistiu. E você também não precisa desistir. Porque a mesma mão que puxou um peixe fisgado do anzol da graça é a mesma que segura a tua vida hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um recado de Deus para você. Não importa onde você está. Não importa o que você fez. Eu ainda tenho um plano. E a vitória já é sua. Amém. A vitória que veio no silêncio. Depois daquele dia no centro espírita, algo mudou. Não foi um alívio instantâneo. Não foi um milagre espetacularizado com trombetas e luzes. Foi um silêncio profundo, aquele tipo de quietude que só vem quando Deus está trabalhando onde ninguém vê. Ele voltou para casa com o corpo ainda ardendo, mas o coração mais leve. Não por causa das palavras daqueles homens, mas porque no fundo ele sabia, Deus tinha falado. Não com voz trovejante, não com visões grandiosas, mas naqueles minutos de angústia quando o adversário, pela primeira vez, falou a verdade sem querer. A oração da tua mãe te guardou. E isso foi suficiente. O retorno à casa do pai. No domingo seguinte, ele entrou na igreja pela porta dos fundos. Não queria chamar atenção, não queria que ninguém visse suas feridas. Mas o irmão que cuidava da porta o reconheceu. Não disse nada. Só apertou sua mão com força e sussurrou: Deus te trouxe de volta. Ele sentou no último banco. Não cantou. Não levantou as mãos. Só ouviu. E foi ali, entre irmãos que não faziam perguntas, que ele sentiu pela primeira vez em anos. Estava em casa. A mãe, do outro lado do salão, orava com os olhos fechados. Não olhou para trás. Não precisava. Ela já sabia. A água que lavou mais que feridas. 3 semanas depois, no batismo, as águas da piscina não tiraram as marcas do fogo selvagem de imediato. Mas tiraram algo muito mais profundo. O peso da rebeldia, a culpa do tempo perdido, a vergonha de ter duvidado. Quando ele saiu da água, não falou em línguas como alguns. Não sentiu um fogo cair do céu. Sentiu apenas paz. Uma paz tão grande que pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem remédios. E nos dias que seguiram, as feridas começaram a sarar. Não de uma vez. Não como num passe de mágica. Mas devagar, como Deus costuma fazer, para que ninguém duvide que foi ele. A prova que veio depois da vitória. Mas o adversário não desiste fácil. 2 meses depois do batismo, ele recebeu uma ligação. Era um antigo amigo da praça, daquele tempo em que ele ria das coisas de Deus. E aí, irmão? Sumiu do mapa. Vamos sair sábado, igual antes? Ele segurou o telefone, olhando pela janela. Do lado de fora, a vida seguia igual. As mesmas ruas, as mesmas tentações, as mesmas vozes chamando para o que era fácil, mas vazio. Mas dentro dele, algo tinha mudado. Não posso, irmão. Não é mais pra mim. Ah, tá. Virou crente agora, é? O amigo riu como se fosse piada. Vai ficar aí na tua igrejinha enquanto a vida passa? Ele respirou fundo. Lembrou da mãe de joelhos, do irmão que o recebeu sem julgamento, das águas que o lavaram. Não é a igrejinha, irmão. É o lugar onde eu encontrei a vida de verdade. E se você quiser conhecer, a porta tá aberta. Silêncio do outro lado. Depois, um riso nervoso. Tá bom, irmão. Se um dia você cansar dessa vida de santo, já sabe onde me achar. Ele desligou. Não com raiva. Não com tristeza. Com certeza. Porque ele já tinha experimentado os 2 lados. E sabia, nada no mundo valia a paz que ele tinha agora. O dia em que a mãe sorriu sem chorar. 1 ano depois, numa tarde de domingo, ele chegou em casa e encontrou a mãe sentada na varanda com a Bíblia aberta no colo. Não estava orando. Não estava chorando. Estava sorrindo. Mãe, o que foi?
Ela fechou a Bíblia devagar, olhou para ele e disse: Nada, filho. Só tava lembrando do dia que você me disse que não ia mais na igreja. Hoje você tá aqui. E não foi eu que te trouxe de volta. Ele sentou ao lado dela. Não precisava dizer nada. Os dois sabiam. Aquela história não era sobre eles. Era sobre um Deus que não desiste. E ali, naqueles minutos de silêncio, ele entendeu uma coisa que mudaria tudo. A maior vitória não é sair do pecado. É permanecer na graça. O recado para quem ainda está na praça. Se você está lendo isso hoje e pensa: eu já fui da igreja, mas me afastei. Eu já orei, mas Deus não me ouviu. Minhas feridas são grandes demais. Escute isso. Deus não está te procurando porque você é perfeito. Ele está te procurando porque ele é fiel. Aquele irmão que voltou não era melhor que ninguém. Não tinha uma fé heroica. Não era um gigante espiritual. Era só um homem que descobriu que, quando você para de correr, Deus está lá, esperando com os braços abertos. E se ele fez isso com ele, ele pode fazer com você. A última palavra, que não é nossa, mas dele. Hoje aquele irmão é cooperador. Não prega sermões bonitos. Não tem um ministério famoso. Mas toda vez que vê um jovem na porta da igreja com aquele olhar de não quero estar aqui, ele se aproxima e diz: eu já estive onde você tá. E se Deus me trouxe de volta, ele pode te trazer também. Porque no final das contas, o evangelho não é sobre heróis. É sobre um Deus que resgata pecadores. E essa história não terminou com um milagre espetacular. Terminou com um homem de joelhos, uma mãe que nunca parou de orar e uma igreja que não desistiu de amar. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um recado para você hoje. Volte. Não importa quanto tempo você ficou fora. Não importa o que você fez. A porta ainda está aberta. E ele ainda está esperando. Amém.